E aí, maravilha, tudo certo? Tudo ótimo? Que beleza! Então vamos concluir o estudo do livro Educação Física, uma abordagem cooperativa, de Reinaldo Soler, publicado pela editora Sprint, ano 2006. Beleza? Vamos concluir e fazer algumas questões para ver como esse conteúdo cai nas provas de concurso Brasil afora. Beleza? Então vamos que vamos. Capítulo 8. Construindo uma proposta baseada na cooperação. Antes de qualquer coisa, é preciso entender que a proposta é construir um modelo de aula baseado na cooperação, dando um tempo nas atividades competitivas. Mas isso não quer dizer que a ideia seja colocar uma forma no lugar da outra. A ideia é criar alternativas, dar opções de escolha às crianças. O sistema educacional como um todo, infelizmente, forma seres individualistas e competitivos, e a educação física escolar não está alheia a isso. Mudar a forma de dar aula não é algo simples, mas, com o tempo, todos percebem que a aula cooperativa exige poucos materiais e há um investimento em mudanças de atitude e aquisição de novos valores sociais. Vamos para explicando os jogos cooperativos. São jogos com o objetivo de jogar uns com os outros e não uns contra os outros. Busca-se a superação, desperta a coragem, une as pessoas e provoca um sentimento de compartilhamento. Não há uma preocupação nociva com o sucesso e o fracasso, pois ganhar ou perder servem apenas como referência para a contínua busca de aperfeiçoamento pessoal e coletivo. Nos jogos cooperativos, as metas são coletivas e busca-se a participação de todos, sem exclusão. São atividades divertidas e que promovem boas atitudes, amizade, cooperação e solidariedade. Há várias características libertadoras nos jogos cooperativos. Libertam da competição, da eliminação, dá espaço para criar e liberta das agressões físicas. Enfim, os jogos cooperativos desenvolvem atitudes importantes para o convívio coletivo: empatia, colocar-se no lugar do outro; cooperação, trabalhar coletivamente; a estima, reconhecer e expressar a importância do outro; e a comunicação, diálogo e intercâmbio de sentimentos. O que acontece quando cooperamos? Percebemos o poder de ajudar alguém. Dessa forma, entendemos que juntos podemos ir mais longe. Gostamos de pertencer a um grupo. Nos jogos cooperativos, podemos ser autênticos e seremos aceitos dessa maneira. Há uma maior entrega quando o objetivo é coletivo. Apesar de todos esses pontos positivos, por que ainda se busca a competição, a visão de que o outro é um inimigo? Isso é algo cultural, com a estrutura social dizendo se iremos cooperar ou competir entre si. E o sistema educacional reforça isso, pois não ensinamos as crianças a amarem o aprendizado, e sim ensinamos a tirarem notas, e a educação física ensina apenas a vencer os jogos. Enquanto educadores, devemos dar um basta nisso. É o nosso dever mudar o foco, devemos buscar a formação de pessoas mais generosas, amorosas e solidárias. Vamos para definindo. Broto define cooperação e competição da seguinte maneira: cooperação é um processo onde há interação social, com objetivos comuns, ações compartilhadas e os benefícios são distribuídos a todos. E competição é um processo onde os objetivos são exclusivos, as ações são isoladas ou em oposição umas às outras e os benefícios são só para alguns. Há ainda outra forma de jogar e viver, que é se omitindo, ou seja, não há objetivo, o resultado tanto faz, e se houver benefícios, isso já será um lucro. No quadro que se segue, de Brown, 1994, podemos ver um comparativo entre a forma de jogar competitiva e a cooperativa. A forma competitiva é individualista, enquanto a forma cooperativa é grupal. Na competitiva, a participação é limitada, na forma cooperativa, a participação é geral, todos participam, e assim por diante. É bom dar uma olhada e ler com calma todas essas diferenças entre as formas competitivas e cooperativa. Vamos para como apresentar os jogos cooperativos. Platts divide a apresentação de jogo em 3 partes: a apresentação das instruções para o jogo, os objetivos propostos para o jogo devem ser claros. Jogando o jogo.
O facilitador focalizador deixa que o jogo aconteça enquanto houver interesse. E processando o jogo, o professor deve permitir a troca de ideias, principalmente após o jogo. Algumas ideias para diminuir a competição. Evitar jogos com eliminação. O processo é mais importante que o resultado. Valorize os jogos em grupo. Ofereça jogos competitivos e cooperativos e veja onde o grupo se sente melhor. Permita que todos liderem em algum momento. Abra espaço para conversa. Pare o jogo sempre que for necessário para discutir coisas pertinentes com o grupo. O jogo cooperativo não tem tempo pré-estabelecido, ou seja, ele acontece enquanto há interesse. Por isso, ele tem um caráter de jogo infinito. Além disso, ele não possui regras fixas e quem joga gosta de ser surpreendido. Já o jogo competitivo possui um fim previsível, regras fixas, é um jogo mais sério e quem joga gosta de controlar o jogo. Platts dividiu os jogos cooperativos de acordo com sua finalidade, podendo servir como instrumento de aprendizagem, integração e visão sistêmica. Assim, eles podem ser jogos de quebra-gelo e integração, são jogos de apresentação, abertura, com música e descontração. Serve como aquecimento também. Jogos de toque e confiança. Acontece após o quebra-gelo. É importante estar bem atento a esse tipo de jogo, porque jogos que envolvem confiança e toque são propícios para desencadear problemas afetivos. Jogos de criatividade e sintonia. É um jogo de autoconhecimento. A partir desse se perceber, é possível começar a perceber os outros participantes que jogam. E jogos de fechamento são jogos de grande poder de transformação, pois é a partir deles que percebemos como o grupo evoluiu. Enfim, cooperar é um exercício e, como tal, precisa ser praticado. Sendo assim, o jogo cooperativo pode ser dividido em ação, reflexão e ação melhorada. Por conta das nossas vivências e aprendizagens por meio da competição, para que possamos viver de maneira cooperativa, temos que nos livrar desse condicionamento competitivo. Orlick dividiu os jogos cooperativos em diferentes categorias. Jogos cooperativos sem perdedores, todos formam um único time. Jogos de resultado coletivo, há duas equipes, mas o principal objetivo é realizar metas comuns. Jogos de inversão, há uma relação de interdependência, com aproximação e troca de jogadores. Os jogos de inversão podem ser rodízio, os jogadores mudam de lado de acordo com situações pré-estabelecidas, exemplo, após o saque no vôlei ou após o arremesso livre no basquete. Inversão do goleador, o jogador que marca o ponto passa para o outro time. Inversão do placar, o ponto conseguido vai para o adversário. E inversão total, tanto o ponto conseguido quanto o jogador que fez o ponto vão para o time adversário. Jogos semi-cooperativos oferecem a oportunidade de todos jogarem em posições diferentes. Pode ser, todos recebem o mesmo tempo de jogo, todos devem tocar na bola para o ponto ser validado, todos devem marcar ponto como critério para que o time vença. Todos jogam nas diferentes posições, meninos e meninas devem participar. E resultado misto, com os pontos sendo convertidos ora por meninos, ora por meninas. O tipo de jogo deve ser escolhido de acordo com as características do grupo. Mas o que é condicionamento competitivo? É a dependência da competição a que fomos expostos durante nossa formação, e é criada a falsa ilusão de que não podemos viver sem ele. Portanto, a ideia é criar alternativas cooperativas para se jogar juntos e, assim, diminuir o condicionamento competitivo. Evidentemente que esse processo de transformação é lento, mas não devemos desistir, pois o resultado vem e causa grande impacto social. Prosseguindo, existe uma faixa etária pré-definida para participar dos jogos? Uma das características dos jogos cooperativos é não ter essa limitação da faixa etária. Ele pode ser adaptado de acordo com o grupo que joga. Portanto, é uma modalidade que atinge tanto crianças pequenas quanto adultos de todas as idades. Olhando para o contexto escolar, algo muito grave ainda acontece nos dias de hoje. São os chamados jogos escolares. Desde a mais tenra idade, as crianças são submetidas à competição, que são criadas por pessoas que nada têm a ver com a prática escolar.
Essas competições não precisam ser danosas, elas podem ser trabalhadas com foco na participação e valorização de todos, além de ter o esporte como meio de ensino e não um fim em si mesmo. Vamos para como utilizar os jogos cooperativos nas aulas. Uma forma de começar a utilizar o jogo cooperativo é a partir do jogo competitivo, fazendo uma reflexão sobre as duas formas de jogar. Essa reflexão é pessoal, onde cada um vai responder diversas perguntas, além de buscar refletir sobre quais atitudes são potencializadas nas duas formas de jogar. É importante também debater com o grupo o que é cooperação, como cooperar em um mundo competitivo e como estabelecer uma ligação dos jogos com a própria vida. Vamos para a conclusão. A educação física tem sido discutida por muitos anos e a cultura corporal é utilizada para defini-la. E essa cultura corporal engloba o jogo, o esporte, a dança, a ginástica e a luta. E o professor deve utilizar-se desses conteúdos tanto para o desenvolvimento fisiológico e psicológico, quanto para desenvolver a comunicação, expressão, lazer e cultura. A educação física escolar tem como objetivo diversificar e enriquecer a bagagem motora dos alunos, e quando os professores se envolvem com os famigerados jogos escolares, eles se distanciam do verdadeiro propósito da educação física na escola. Claro que o esporte, como parte da cultura corporal de movimento, deve ser ensinado na escola, mas ele não deve se propor a realizar turmas de treinamento, sendo um fim em si mesmo, o que acaba gerando a exclusão da maioria. A saída, então, não é necessariamente acabar com os campeonatos, mas sim propor alternativas ao modelo atual. É preciso também promover a participação de todos e não colocar o resultado como fim específico e exclusivo do esporte. O jogo cooperativo é o principal alicerce desse trabalho, pois é ele quem vai permitir a criação desse novo modelo. A educação física escolar está sendo transformada. É só observar o número de livros e artigos publicados sobre o assunto, mas ainda há muitos que valorizam um modelo de esporte pautado no alto rendimento, que é excludente e limitado. É preciso transformar o esporte em algo mais democrático e acolhedor, tendo como referência o esporte educacional. Bem, o processo de mudança é longo e vai oferecer muitas dificuldades, mas o importante é não desistir diante dos primeiros reveses. É preciso estar convicto daquilo que a cooperação pode oferecer e continuar buscando um novo modelo de educação física escolar. É preciso estar convicto daquilo que a cooperação pode oferecer e continuar buscando um novo modelo de educação física escolar, uma educação física para todos, sem exceção. Enfim, sorrindo, chegamos. Terminamos o estudo do livro Educação Física, uma abordagem cooperativa. Agora vamos fazer algumas questões de concurso e ver como esse tema é tratado nas provas Brasil afora. Já adianto que, quando o assunto é jogos cooperativos, independentemente do autor, a maioria das bancas perguntam as características e também fazem um comparativo entre competição e cooperação. Dificilmente foge a isso. E agora nós veremos nas questões. Vamos lá então. Questão número 1 de 2021, feito pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Sobre os jogos cooperativos, assinale a alternativa incorreta. Lembra sempre de anotar se o examinador quer a correta ou incorreta, para não haver surpresas, ok? Letra A. Soler menciona 8 características que o docente deve apresentar ao ministrar os jogos cooperativos, sendo amável, amigo, criativo, introspectivo, inflexível, alegre, sensível, paciente e atento. Então, olhando esse conjunto de características, nós podemos afirmar que o professor deve ser introspectivo e inflexível? Não, então nós já achamos a resposta incorreta, ok? Então vamos lá ver as outras só para confirmar que a nossa resposta é a letra A. B. Soler enumera 5 princípios que norteiam os jogos cooperativos. Inclusão, ok? Coletividade, certo? Igualdade de direitos e deveres, ok? Desenvolvimento humano, certo? E processualidade. Com certeza, isso aí está tudo correto. Letra C. Soler destaca 4 atitudes que são desenvolvidas nos alunos quando eles praticam os jogos cooperativos. Empatia, cooperação, estima e comunicação. Também está correto. Letra D. Conforme Broto,
A estrutura dos jogos cooperativos é organizada de maneira a jogar um com o outro e não uns contra os outros. A ideia é superar desafios sem que a motivação principal seja vencer os colegas. Joga-se pelo prazer de jogar e para atingir um objetivo comum. Está corretíssimo. Ah, mas a referência é Broto, não é Soler. Mas a ideia é a mesma. Então eu disse que quando o assunto é jogos cooperativos, eles vão tratar de uma maneira geral sobre características, o que os jogos cooperativos provocam, o que eles promovem, comparação entre competição e cooperação, independentemente do autor, ok? E vamos conferir letra E. Broto e Soler citam fatores e características necessárias ao jogo cooperativo, como enxergar o outro como amigo em potencial, deve haver alegria, descontração, criatividade, solidariedade e confiança entre os participantes. Muito bem, tudo correto. Então realmente a incorreta, lembra, incorreta é a letra A. Vamos para a questão 2, anos 2022, Instituto AOCP, área de Educação Física. A respeito dos jogos cooperativos, assinale a alternativa incorreta. De novo, hein? Pedindo aqui a alternativa incorreta. Então ele vai dar um monte de características positivas e corretas e só uma terá características incorretas. Beleza? Vamos lá então. Letra A são dinâmicas de grupo que têm por objetivo despertar a consciência de cooperação. Ok, tá certíssimo. Letra B. Nos jogos cooperativos, aprende-se a considerar o outro que joga como um parceiro e não como um adversário. Também está correto. Ai meu Deus, mas a prática não é assim. Lembra, independentemente disso, nós temos que acertar a questão. Esse tipo de questão vai surgir só lá quando todo mundo estiver empregado, bonitinho, né, aprovado no concurso e com a carteira assinada lá, professor de educação física contratado pela prefeitura, estado, onde quer que seja, ok? Então não vamos brigar com a banca, e muito menos com o autor do livro. Letra C. A participação nesses jogos pode ajudar os alunos na resolução das tarefas. Ficou meio vago assim, mas também consideramos isso como correto, certo? Letra D. Os jogos cooperativos são conhecidos também como jogos de faz de conta, pois opõem-se à realidade do cotidiano. Essa afirmação caracteriza o jogo cooperativo, jogo de faz de conta, que se opõe à realidade? Não, né? Então achamos a nossa alternativa correta, que é, no caso, incorreta, né? Que tem a resposta incorreta. Letra D. Vamos conferir a E? Nos jogos cooperativos é reforçada a noção de grupo, porque determinada tarefa é cumprida de forma mais eficaz com a ajuda dos vários elementos da equipe. Corretíssimo, tá? Então confirmando, resposta letra D. 3, ano 2022, prova da VUNESP para professor em Piracicaba. Muito já se discutiu e debateu a respeito de se ensinar jogos cooperativos e jogos competitivos nas aulas de educação física na escola. A respeito disso, Soler sugere que os alunos aprendam, letra A, jogos cooperativos e sejam estimulados a criar ou a modificar jogos competitivos, tornando-os mais cooperativos. Então lembra que durante o nosso estudo vimos uma passagem onde o Reinaldo Soler diz que a ideia não era eliminar os jogos competitivos. A ideia era transformá-los para que houvesse uma maior participação de todos e para eliminar, ou pelo menos para não ter um caráter danoso, a questão da vitória e derrota. Então ele pedia para fazer uma transformação, uma modificação do jogo competitivo, torná-lo mais humanizado. Certo? Então, nós já achamos nossa resposta, letra A. Vamos ver por que as outras não estão corretas? Então vamos lá. Letra B. A pergunta é, hein? Não pode esquecer. A respeito disso, Soler sugere que os alunos aprendam jogos competitivos e sejam orientados a perceber como eles são mais prazerosos do que os jogos cooperativos. Se o livro é uma bandeira pró-jogos cooperativos, ele não vai ensinar a trabalhar os jogos competitivos para mostrar que eles são melhores, né? Então, resposta errada. Letra C. Sugere que os alunos aprendam jogos competitivos e deixem de lado os jogos cooperativos. A partir daí não precisam nem ler mais, porque já está totalmente errada. Letra D. Sugere que os alunos aprendam jogos cooperativos e a negar qualquer tipo de competição existente na vida. Lembra que discutimos lá na alternativa A? Ele não fala de excluir, de eliminar, de acabar com a competição, mas sim de transformá-la. Então está errada.
E letra E, sugere que os alunos aprendam modalidades ginásticas e diversos tipos de dança em vez de aprender jogos cooperativos ou competitivos que seriam banidos das aulas. Que tem a ver uma coisa com a outra, né? O jogo cooperativo ele pode ser uma variável de qualquer outro jogo, pode ser qualquer outra atividade como base e, de acordo com os princípios dos jogos cooperativos, ser transformado para tornar algo mais humanizado, né? Então, a resposta também está errada. Confirmando, 3, resposta letra A. Portanto, nem precisa ficar fazendo tantas questões porque acaba sendo um tanto quanto redundante. O assunto e a forma de cobrar vai ser sempre a mesma. Certo? Então, encerramos a parte das questões por aqui. Então é isso. Fizemos algumas questões sobre o livro Educação Física, uma abordagem cooperativa. E dessa forma encerramos o estudo deste livro, ok? Então, espero que tudo tenha ficado bem claro para todo mundo e valeu, até o próximo estudo.